100%? 100% ótimo. Boa noite. Marcelo, Boa olá. noite. Olá, Margarida. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo. Por aí também? Também. Tudo bem. Sim. Bem quente, por sinal. Boa noite, Boa noite, Chico. Boa noite, Chico. Noite. tudo bem? Tudo bem, Margarida, Marcelo, Carlos, Marli. Tudo jóia. Tudo bem, obrigada. Ah, esperar a Marli. Marli, né? Daqui a pouco ela tá aí. Deve estar entrando já. Conceição, deixa eu te falar uma coisa, antes da gente começar. Nós conversamos todos e não haveria problema nenhum que adiantássemos a reunião, viu? Se você precisar, todo mundo aqui, eu acho que concordou, né? Não tem problema nenhum. Fique à vontade, viu? Não é problema nenhum. Tá bom, obrigada. Ok. Um Fique dia conosco. desse, vou-vos fazer um vídeo e vou-vos mandar para conhecerem um bocadinho aqui do meu quintal. Ah, eu quero. Os coelhos, as galinhas. Vou-vos mandar. Veja, você tem coelho também. Eu tenho 3 coelhos aqui. Tem? Eu tenho 3, 5, 7. 7. Uau! Legal. Certo, Estão muito bem. associados agora. Tá certo. Mas criação dá muito trabalho. Sim. Não deixa a gente feliz. Tem os 3 coelhos, 4 gatos e uma cachorra. Eu tenho 2 cachorros e um gato. Oh. Muito bem. Temos um cachorro. Temos um cachorro. Tá bom. Muito bom. O Chico tem um cachorro, né, Chico? Tem um cachorro, agora eu tô indo pro segundo, apareceu uma aqui, uma cachorra, um cachorro, um gato, tá bom, mais nada. A família vai aumentando, né? Já dá para fazer. Boa noite, Marli. Boa noite a todos. Oi, Marli. Boa noite. Uhum. Gente, antes de... quem vai começar é a Eliane, né, Eliane? Isso. Antes dela começar, eu escrevi lá, mas vou reforçar a Amélia, né? Essa senhora, Amélia Cabrelon, ela está com câncer terminal, como eu já falei. Ela está em casa simplesmente aguardando o desenlace, não tem mais o que fazer, né? Então a gente precisa dar uma força para ela, né? Porque para que ela possa ter um desencarne tranquilo, né? E sereno e que se recupere rapidamente, né? Bom, Eliane, fica à vontade, minha amiga. Então, vamos todos, neste momento, nos reunirmos em pensamento, que os nossos pensamentos possam se unir, para que nós possamos mandar para o nosso universo as nossas energias positivas. Vamos pedir pelo nosso planeta, pelo nosso país, aqui pela nossa cidade, pelo país também da Margarida, que nós possamos nos unir neste momento e que aonde houver um necessitado, as nossas energias e as nossas vibrações possam chegar. Vamos nos unir com a espiritualidade amiga, que sempre está conosco, nos auxiliando nesses estudos. Irmãos que estão aqui para nos intuir para um melhor aprendizado. Irmãos que vieram aqui para aprender conosco também, que possam sair daqui esclarecidos. Que nós possamos, então, ter um bom estudo, que nós possamos nos dedicar, que os amigos espirituais possam nos ajudar a termos um bom estudo. Que assim seja.
Chico, né? Sim. Continuar o laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade de existência. É o item 20, né? Sim. Então, vamos lá. O temor do aumento indefinido do parentesco, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta e prova que não se tem amor suficiente para transportá-lo um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os menos do que se tivesse um só, mas que os egoístas tranquilizem-se, pois esse temor não tem fundamento. Um homem que tenha tido 10 encarnações não se segue que encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Lá não reencontrará senão os mesmos objetos de seu afeto, os que foram ligados a ele na Terra, tanto sob nomes diferentes, quanto talvez sob os mesmos nomes. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma, sendo as almas criadas ao mesmo tempo que o corpo. Não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é um estranho para seu filho. A filiação das famílias encontra-se assim reduzida somente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, portanto, nenhum motivo para glorificar-se de ter tido por ancestrais estes ou aqueles personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, ter vivido juntos, ter se amado e novamente se acharem reunidos mais tarde para estreitarem seus laços de simpatia. E isso quanto ao passado, quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação. O destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definida do destino implica a cessação de todo progresso, pois, se há qualquer progresso, não há mais destino definitivo. Conforme elas tenham vivido bem ou mal, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São, assim, imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se reaproximarem, de tal forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, nunca estão certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que é a sua consequência, todos que se amaram reencontram-se na Terra e no espaço e gravitam juntos para chegarem a Deus. Se há os que falham no caminho, retardam seu avanço e sua felicidade, mas a esperança não está toda perdida. Ajudados, encorajados e sustentados pelos os que amam, sairão um dia do lamaçal em que estão emperrados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre encarnados e desencarnados. Daí o estreitamento dos laços de afeto. Em resumo, 4 alternativas apresentam-se ao homem para seu futuro de além do túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com fixação definitiva do destino, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade com progressão infinita, segundo a doutrina espírita. Segundo os dois primeiros, os laços de família são rompidos após a morte, e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever no paraíso.
Não, desculpa. A chance de se rever, desde que se esteja no mesmo meio. E esse meio pode ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade de existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza da continuidade de relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Bom, o que eu entendi, né? A gente tem 4 teorias, que nem fala o último ponto, o 23º ponto, 4 caminhos, 4 doutrinas sobre os reencontros, não sei se eu posso falar isso, mas reencontros espirituais, né? Então, a visão materialista não acredita em nada, a panteísta eu não entendi direito, se vocês puderem explicar, e a da Igreja Católica e a do Espiritismo são mais ou menos iguais, né? Sendo que uma trata que vão se rever no céu e no inferno, e a outra que a gente vai se reencontrar nas reencarnações subsequentes, né? Então, o texto aqui fala também embasado nesses pontos, falam também que sempre vão se reencontrar, segundo o Espiritismo, no mesmo meio. A gente vai ter a oportunidade de, provavelmente, corrigir algumas falhas, né? Hoje a gente já está sob provações, e eu acredito que seja mais ou menos esse caminho. Vocês têm alguma coisa a complementar? Bom, já que ninguém, né, eu vou falar. Ora, para quem já está há mais tempo na doutrina espírita, o primeiro e segundo pontos a gente sabe que não são reais. Por que o primeiro? Porque a gente já viu a manifestação de espíritos, né? A gente já viu psicofonia, psicografia, a gente tem muitas provas, né, de que não acaba tudo a hora que a gente morre. Então, está eliminado. Sobre voltar, a doutrina panteísta, ela diz que viemos tudo fizemos parte de um todo, nascemos e quando morremos voltamos para esse todo. Essa é a ideia do panteísmo, tá? Pan é todos, teísta vem de tel, Deus, ou seja, tudo sai de Deus e volta para Deus. É uma coisa só. Também, quem está há muito tempo na doutrina sabe que também isso não é verdadeiro, justamente por causa das manifestações de psicografia, psicofonia, etc, né? Eu já participei de reunião em que o espírito se materializa, né? O espírito se materializou na nossa frente. Então, não tem como você refutar uma coisa dessa. Sobre a questão da doutrina da igreja, na verdade, o ponto, ele já falou no texto, né? Não faz sentido, porque nosso espírito teria sido criado no momento em que nascemos, e depois disso, depois de uma vida somente, nosso destino é fixado pelo que fizemos, e aí ou vamos para o céu, o inferno, e para sempre, e aí não faz sentido. Como eu já falei para vocês antes, na minha opinião, a doutrina que mais se encaixa que mais se aproxima da verdade é a da reencarnação. Uma vez que nós acreditamos, sabemos que existe o espírito depois da morte, na minha opinião, não tem outra doutrina que explique mais logicamente o que vai acontecer conosco depois da morte. Bom, é isso. Alguém mais? Lembrando, né, que a nossa reencarnação, se a gente tivesse uma única encarnação, a vida é uma só. O espírito vai e volta, mas é uma vida. Porém, nessas vidas da Terra, para que ela serve? Para a nossa evolução, né? Eu volto na próxima encarnação de onde eu parar nesta, para chegar onde Jesus disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é.
Então, quer dizer, nós seremos, mas é questão de muito tempo. E na questão do panteísmo, como que a gente poderia, sai de Deus, volta para lá impuro? Então a gente vai deixar Deus impuro. Exatamente. Não podemos, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas não é física, né? É uma questão de inteligência, uma questão de espírito. Então, não podemos sair de um lugar e quando voltar impuro, quer dizer, Deus então já não é mais Deus. Então, é por isso que essa colocação bem, o resumo que ele faz no final, deixa a gente bem claro do que a gente está vendo. E a questão dos laços de família. Então, se eu tive 100 reencarnações, tive 100 famílias diferentes, eu vou ter quantas? Não, calma. A gente sabe que a gente reencarna por afinidade, então vai ter muitas repetibilidades das reencarnações com mesmos espíritos afins. Outros vão vir para a gente poder ajudar a evoluir. Outros virão para nos puxar, para nos fazer evoluir. Essa é a grandeza da reencarnação. E outros que ainda, né, Carlos? E outros que ficarem vão estar lá torcendo para a nossa evolução aqui, né? Sim, sim. Nossa família afins, né? Sim. Ô, Chico, nós não estamos perdidos. Não. Nós um dia vamos evoluir. Eu acredito que isso seja extremamente importante para a nossa sensibilidade no dia a dia, no nosso lidar com pessoas e tratar com pessoas assuntos diversos, né? Desde que a hora que você acorda, independente se você vai para o trabalho, se você, sei lá, faz parte de algum grupo social, enfim, sempre vão ter divergências e vão ter pessoas também que você tem que ter a paciência de lidar, né? Ela sendo num cargo, numa camada superior a você ou não, você tem que ter a paciência de lidar com pessoas que você discorda, e as pessoas também que discordam com você, com a gente, tem que ter essa sensibilidade de saber lidar com a gente. Então, eu acho que vai muito de encontro ao que o Carlos e a Marli falaram, que a gente está aqui para puxar alguém e alguém está aqui para puxar a gente. Então, eu tento isso no meu dia a dia, tentar, aquela pessoa não está legal, está num caminho errado, vou tentar ajudar. Quem sou eu, mas vou tentar ajudar. E aí a pessoa que está de cima vai pensar, teoricamente, pode pensar a mesma coisa e tentar puxar a gente para um caminho melhor. Então, eu acho que é legal ter essa sensibilidade, esse feeling, ou pensar por esse lado, né? Às vezes o cara também, a pessoa só tá para te ferrar, mas se você levar para esse lado, talvez você encare melhor as situações, né? Se a gente partir do princípio, Chico, que ontem, né? Às vezes, não muito tempo atrás, nós fomos aquele cara chato, né? Nós fomos já. Sim. É verdade. E chegamos, não que a gente seja o suprassumo hoje, pelo contrário. Não. Mas a gente é um pouco menos chato hoje. Então, nós caminhamos até esse ponto. Nós temos que ajudar o outro a caminhar, a atingir esse ponto também. É o pensamento de comunidade que eu já venho falando faz tempo, né? Que a gente precisa de ter, né? Se o outro estiver feliz, se todos ao redor de você estão felizes, você fica feliz. Deveria ser assim, né? Acho que isso aí faz parte do amor que a gente fala, né? Porque Sim, pelo menos amor. a gente conversa bastante. Faço aula com o Marcelo, que ele não sabe. Então a gente conversa de N coisas também. E a gente fala da chave do negócio todo, do relacionamento, que é o amor, né? Entre você e sua esposa, seu marido, com outro irmão, com outra irmã. Então, eu acho que para o progresso acontecer, né? A gente está em diferentes camadas, mas a gente tem que ter essa benevolência, essa virtude aí e de tolerância e tentar progredir juntos, né? Sim. É difícil porque a nossa vida não é fácil. A gente muitas vezes cai, sucumbe à raiva, sucumbe a uma série de coisas. Mas
se nos ajudarmos, tudo fica mais fácil. Exatamente. Show de bola. Conceição, não dirás nada, minha amiga? Eu não sou muito de raiva, sou mais de como é que eu posso dizer? Isolo-me muito, sou mais de me Oh. isolar. Mas uma coisa eu aprendi, agora já não, nestas reuniões todas, pronto, como na primeira reunião, na segunda eu falei, né? A questão dos vizinhos, não saber lidar com certas atitudes. Hoje já olho para essas atitudes e já consigo, como é que eu posso dizer? Já não me chateia, já não me irrita, tá a ver? Antes aquelas questões todas irritavam-me, ficava chateada, agora já não, agora já levo aquilo na desportiva, pá, hoje não está boa, hoje está estressada, pá. Pronto, É isso mas aí. já levo aquilo tranquilo. Que Que bom. bom. Eu Ótimo. me lembro que o Marcelo falou assim, Margarida, entra por aqui, sai por aqui. É verdade. É. Eu ainda fiquei ali, entra por aqui, sai por ali, desliga a tomada, fiquei naqueles dias assim, mas depois disse, não, tem razão, pronto, ignorar Tem é uma... inocência. Perdão. Tem uma outra coisa que acho que não sei se a Conceição estava aqui, o Chico, quando a gente falou do nosso lar, né? De quando você ficar com muita raiva e querer falar alguma coisa ruim para outro, enche a boca de água. Segura. Enche a boca de... Água. Ah, E segura. Ô, Conceição, vale a pena assistir o Nosso Lar, viu? A hora que Tem passar a até raiva, no você canal do engole. YouTube. Tem no YouTube. tem no YouTube? Sim, Nosso Lar. Aí a gente tem uma noção do que o Marcelo está dizendo pelo nosso irmão André Luiz. Tem o livro também, viu, Conceição, Nosso Lar. Ah, E foi psicografado por Chico Xavier, né? Tá? Eu vou ver se eu tenho em PDF, se eu tiver, eu mando no grupo. Ih, legal. o Só nosso lar... atendendo. E desculpa, sigam. Oi? Não, Oi? eu fiquei quieto porque a Margarida, a Conceição falou uma coisa, eu ia entrar Não, falando de coisa. o PDF é do nosso lar, o livro? Isso. Exato. Na semana passada, eu falei do documentário lá do Will Smith que tinha no YouTube. Não tem no YouTube, só tem no Disney. Eu não achei, Plus. viu? É. Não procurei. Não Depois, achei. depois que eu falei, eu fui procurar. Eu falei, será que tem mesmo? Porque tinha, né? E não tinha. Ah, Chico, eu procurei. Esse é o Chico, né, Chico? Ô, Chico, Eu. eu procurei. Mas tem no Disney Plus ali tem. Só que eu não tenho Eu só Disney tenho Plus. Netflix, só. Então ferrou, mas quando eu voltar pro Netflix eu te aviso, porque eu quero assistir de novo também. Tá bom, obrigada, Chico. Nada. Ok. Bom, agora é o Livro dos Espíritos, né? Quem é a Marli, né, Marli? Isso. Antes de eu começar, eu queria pedir para o Marcelo, o Carlos, responder a questão 46 para mim, porque eu tive uma pequena divergência, tá? Pode ser? A gente tenta, né, Carlos? Ah, sim, vamos tentar. Obrigada, então. Vamos lá? Formação de seres vivos. A gente está na continuação da criação, né? Formação de seres vivos. Item 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem. No começo, tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Né? Isso aqui, essa lição, né, que eu fiz, eu lembrei do Sócrates.
né? Quando ele fala, eu sei que eu nada sei, porque é uma temática que falta muito recurso para a gente, entendimento, né? Compreensão dos fatos, de como que tudo realmente começou, né? E a própria ciência ainda não bateu um martelo sobre isso, né? Tudo ainda é tese, especulação, suposição, mas não tem nada de concreto. Mas a ciência caminha aí em busca de uma resposta. Quem sabe daqui a uns anos, uns séculos, a gente acaba aprendendo alguma coisa. Atualmente eles estão estudando sobre os meteoritos, né? Os meteoros, para ver se encontra a resposta do início de tudo. Até os espíritos na codificação não responderam essa questão. Eu não sei se eles não tinham essa informação naquele momento, eles sim poderiam dar essa resposta. Eu acredito que essa resposta pode até fazer parte da nossa evolução aqui na Terra. Eu falo da ciência, sabe? Que é a busca do conhecimento, né, através da ciência. E quando eles falam do caos instalado no início de tudo, eu tenho a impressão que foram espalhados alguns elementos combinados no planeta, né? Tipo assim, o oxigênio, o nitrogênio, o azoto, o gás carbono, né? E esses elementos, essa composição toda, cada qual na sua função, claro, né? E os germes, né, inativos, que estavam latentes, num determinado tempo, eles começaram a se desenvolver, criando vida, e tudo se virou criação, né? Alguém quer completar? Olha, eu acho que os espíritos não falaram mais porque não era o momento, né? Uhum, Mas hoje a ciência não tem, ela é uma teoria, porque uhum. é difícil você comprovar alguma coisa que aconteceu há bilhões de anos atrás. Mas, teoricamente, depois que a Terra se formou, né, que a Terra esfriou, né, a temperatura baixou, aí sim começou a chover, né, pela primeira vez, criaram-se os oceanos, né, aí você teve a divisão entre oceanos e continentes. E nessa temperatura inicial mais baixa, Isso você está falando da época da pré-cambriana? não sei se é esse o nome, mas eu acho que é isso, sim. É isso, sim. Mas então aí, né, no oceano, eles teorizam que a vida surgiu no oceano primeiramente, né? Agora, na verdade, a pergunta 44, a resposta do espírito, ele não poderia falar, ele não tem, as pessoas daquela época não teriam o entendimento, porque é uma coisa que eles nunca haviam pensado antes. A questão dos primeiros seres unicelulares que surgiram, isso foi a primeira sopa, né? De sopa, como é que chama aquilo lá? Foi um tal de cientista Miller que fez no começo do século XX. Eu esqueci agora. A idade já começa a fazer a gente esquecer o nome, as informações. Que era exatamente o que a gente tinha: água, uma temperatura alta, relâmpagos, né? Os relâmpagos eles ajudaram, né? A energia. Mas não tinha naquela época, na época de Kardec, até que os espíritos lá falaram demais, né? Então, quando ele fala sobre os germes no estado latente, é porque todas as substâncias necessárias para a formação dos primeiros seres estavam no planeta já. Só que eles apareceriam, como por exemplo a água, quando o planeta esfriasse. Porque sem água, pelo menos até onde a gente sabe, não tem vida. Exatamente. Pelo menos a vida que a gente conhece hoje. Não sei se no universo tem alguma outra situação, mas a vida que a gente... Onde a gente está, né? Na Terra. Sim, exatamente. Então,
tem que saber interpretar. E é o que Kardec diz, olha, lá no futuro, siga o que a ciência disser. Então, nesse ponto específico, eu até recomendo que se leia o Livro dos Espíritos, mas procure conhecer o que a ciência diz hoje, porque naquela época, mesmo a forma como o Espírito falou, não dá para a gente entender exatamente o que eu dei uma pesquisada, sabe, Marcelo? Né? Na atualidade mesmo, né? Então, assim, o que eu achei foi muito pouco também, sabe, sobre isso, porque a primeira pergunta, né? Quando a Terra começou? Que é muito... Ainda falta muito para essa descoberta, né? Talvez a ciência caminha para isso, mas ainda não aconteceu. Então, a gente não pode dizer, foi assim, foi assado. Uma hora a gente vai saber, não sei. Se a gente tiver reencarnado de novo. Sim. Pode continuar? Deixa eu só falar, eu achei aqui a informação. Não, pode falar, tá demorando aqui, Marli. Continua, depois eu falo para você. Pode ir, Marcelo. É bom, a gente aprende. Então, a experiência do Miller foi em 1952. Stanley Miller, foi em 1952. Ele criou a atmosfera da Terra no começo dos tempos. Provavelmente no pré-cambriano, não lembro, mas ou seja, amônia, metano, hidrogênio e vapor de água. Isso. E descargas elétricas, né? Através disso, ele conseguiu criar a sopa, uma sopa que, teoricamente, era a base da vida, né? É isso aí, uma sopa pré-biótica, que ele chama. Tá aí, informação completa agora. Obrigada, Marcelo. Bom. Vamos, pode falar, Carlos. Não? Falei muito bom. Pode falar. Continua? Sim, pode continuar, não sou eu, não. Eu não falei nada. Ah, tá. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra continha os germes que, esperando um momento favorável para se desenvolver, os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de hiperdispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente, inerte, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram. Alguém quer comentar? A 44? Não vamos nós acharmos que os seres vivos que nós temos hoje, cada um caiu do céu, né? Como até fala aí, dos germes estavam todos latentes, mas não seria igual hoje, porque, como disse o Marcelo, a Terra é de uma explosão. Nessa explosão, foi lançado para o universo todos os gases. Esses gases, na hora que eles tiveram as junções, todas químicas, físicas lá, os átomos, os nêutrons, os prótons, foi dando os elementos que nós conhecemos hoje, resfriando a Terra, e tudo começou de lá. Desde aquela primeira célula, e que foi se amontoando e foi tendo a evolução. Conforme juntava duas, dá para juntar um tecidinho aqui. Olha, 3, dá para formar um órgão. E foi criando como é hoje. Então, tudo começando de lá, e até através dessa experiência que o cientista fez, ele conseguiu provar que, com aquela temperatura, tinha elemento necessário na água para que tudo isso conseguisse se juntar e sobreviver. É claro que o primeiro elemento da natureza não tinha um pulmão, não tinha um coração, era uma célula que a gente não enxergava. E foram se juntando. Como se reproduziam?
Elas iam se soltando de uma, dividia, formavam duas. Aquelas duas dividiam, formavam 4. E elas iam se juntando depois, até formar os nossos elementos que temos hoje. Então, não era que tinha um germes lá quietinho de uma galinha e explodir e sair uma galinha. Tudo isso foi junções de células. Primeiro na água, até que eles conseguiram se juntar, ir para a terra. Opa, aqui agora a gente já vai conseguir respirar, viver sem a água. Foi aonde foi juntando os nossos aparelhos, né? O aparelho respiratório, digestivo. Então, foi tudo uma transformação. O mundo é uma transformação, em todos os sentidos. Não só nossa, mas em todos. Se a gente começar a perceber, quando se fala assim, hoje tem um animal que está em extinção, a gente tem né, acabou aquele animal, mas tudo isso também, aí você fala assim, mas para que serviu o animal, aquele que está em extinção lá da época dos dinossauros? Já não tem mais a utilidade dele, por isso que vem a extinção. Se não tem mais a utilidade de um dinossauro aqui na Terra, vai se transformar para vir um outro animal, para vir uma outra coisa na natureza. Então, tudo é uma transformação. Ela essa parte é uma ciência. Não dava, né, Eliane, para a gente conviver com os dinossauros, né? Eu ouvi a aula de vocês, tanto é que acho que por isso que eu lembrei dos dinossauros. Não dava para a gente conviver junto. Eu não sei se cabe aqui, se não couber, depois vocês falam. Mas quando eu estudei isso aqui, eu lembrei da Gênesis, né? Que fala que Deus fez o mundo em 6 dias. Né? E algumas pessoas levam isso a pé da letra. Deus chegou, fez tudo assim, sabe? Fez os animais, fez o homem, fez os rios, fez tudo em 6 dias. Eu acho que esses 6 dias pode não ser 6 dias para nós. Pode ser bilhares e bilhares de anos, não sei. Então, porque se fosse assim, a ciência já prova que existiu a idade, né? O Marcelo, você estava falando aí, a pré-cambriana, né? E a paleozoica, né? Essa mesozoica, que é os dos dinossauros, quer dizer, nós nem estávamos lá ainda, né? Então, não sei se cabe colocar aqui a questão da Gênesis aí. A Gênesis que eu falo é Gênesis da Bíblia, viu? Posso continuar? Marcelo, quer colocar? Não. Pode continuar. Será que alguém ficou com dúvida? Chico? Não, tá tranquilo. Então, vamos para a questão 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre o novo globo. Eu tenho a impressão que a Eliane já respondeu essa pergunta. Na explosão, jogou tudo que era, né? Como disse até o Marcelo, através das energias, que depois de raios, trovões. Então, era uma mistura. E pensando pelo lado espiritual agora, tudo isso é fluido universal. Então, eu acho que você, ao responder a 44, já acabou respondendo a 45 também, mas tem um comentário aqui de Kardec, né? A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos, unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que esteja em condições necessárias. A menor perturbação dessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular
que ele constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e animais que não se desenvolveram a não ser numa dada temperatura, num meio apropriado. Viram-se grão de trigo germinar depois de muitos séculos. Há, portanto, nesses germes, um princípio latente de vitalidade, que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo. Esta formação dos seres vivos saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa da grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, a exercer-se por mundos infinitos, através de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios, estabeleceu limites às nossas investigações. Alguma colocação? Se quiser. Só mais uma observação rápida, rapidinho. A gente tem que ver essa questão dessa teoria que começou com Stanley Miller, em 1952, e juntar isso ao que Darwin falou sobre a evolução dos animais, né? Só que a gente vê, pelo que Kardec escreveu aqui, que ele escreveu com o conhecimento daquela época. Exatamente. Né? Ele não poderia falar sobre as coisas de hoje, com o que a gente tem hoje, com o que ele tinha naquela época. Então, eu aconselho a verificar o que a gente tem descoberto ultimamente, né? Para colaborar com essa informação. Ô, Marcelo, como é que chama aquele laboratório que fica lá nos Estados Unidos que aguarda um monte de semente lá para o futuro? Eu acho que não é nos Estados Unidos, é na Noruega. Numa montanha de gelo, né? Na Noruega. Eles têm tudo de todas as espécies, tudo. Acho tá que guardado lá. É Svalbard, uma coisa assim. Acho que é alguma coisa assim, é na Noruega. Uhum. Certo. Então, você vê, né? Eles guardam sementes para um momento propício ter que utilizar, né? Uhum. Eu estava lendo sobre esse negócio mas eu não sabia que era na Noruega, pensei que era nos Estados Unidos. Pode continuar? Sim. 46. Há seres que ainda nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunha deste fenômeno. Os tecidos dos homens, dos animais, não contêm os germes de uma multidão de germes que esperam para eclodir. Isso aqui que eu não entendi. Que esperam para eclodir a informação pútrida necessária de sua existência. É um pequeno mundo que dormitava e desperta. É isso, eu não entendi a 46. O Marcelo Vitrola vai ter que começar mesmo, né? Eu não entendi essa parte aqui, tá todo mundo quietinho, então eu vou falar, uai. Ô, Marcelo, eu não entendi essa parte aqui, para incluir a fermentação pútrida necessária à sua existência. Não entendi. Então, antigamente tinha uma teoria que era da geração espontânea. Que simplesmente, tendo-se as condições ideais, a vida surgia. Mas não é bem assim.
Quando o espírito fala que o germe primitivo já existia, é porque os ovos daqueles animais já existiam no corpo da pessoa. Quando a pessoa morre, esses ovos eclodem e aí surgem os vermes. Não é que se criou a vida naquele momento. Isso não existe mais. A vida ela tem uma... Eu li sobre isso. Isso não... Geração espontânea não existe mais, né? Isso foi no começo do mundo. Diga, Eliane. Não, é que assim, a gente tem dentro da gente, né, dentro do nosso organismo, tem bactérias que elas Sim. só vão se sobreviver depois da nossa morte, porque elas vão depender do nosso corpo morto para sobreviver. E o que ela faz? Ela vai ajudar a decompor o nosso corpo, o corpo de um animal. Porque precisa disso, porque você já imaginou se não tivesse essas bactérias dentro do nosso corpo, se não tivesse essas bactérias para decompor? Então, tudo tem uma utilidade. Sim. Sim, com certeza. Então, vamos à última. A última, não, ainda tem duas. A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Eu acho que essa 47 também já foi respondida, Marcelo. Você quer acrescentar alguma coisa, Carlos, Marcelo? Não, eu não. Tem que tomar cuidado com a linguagem daquela época, porque aqui parece que foi um passo de mágica, né? Que o homem já estava em estado latente, de repente ele apareceu o homem, né? Não é bem assim. Quando ele diz que o homem surgiu a seu tempo, foi através da evolução. Nós sabemos que viemos dos primatas. Antes dos primatas, havia um outro tipo de ser, né? Que foi evoluindo e tal. Então, a evolução não é uma coisa assim, ó, não é fiat lux, né? Não é bem assim. É uma coisa que vem devagar, né? É que, na verdade, existiam seres angelicais que planejaram a Terra. Então, dentro do planejamento deles, falou, vamos criar um ser assim, daqui uns bilhões de anos, né? Para nós, isso é muito, mas para esses seres, não é nada. O tudo a seu tempo é justamente com a evolução. Sim. Exatamente. É isso aí. Lembrando também que, apesar da gente falar, né, dos primatas, de evolução, também nós não viemos do macaco, porque às vezes dá a entender que nós somos a evolução de um macaco. Também não somos uma evolução de um macaco. E quando a gente fala, veio do primata, os primeiros dos primatas, não somos também evolução. Tudo é evolução, mas não é também dos macacos. Não. Na verdade, o original de onde nós viemos é o mesmo original dos macacos. Então, tinha o original, aí, para um lado, veio os seres humanos, né? E do outro lado, os macacos. Mas a origem é a mesma, mas nós não viemos dos macacos exatamente. De um ser anterior a nós. A eles também. Para a gente, teve 4 eras, né? 4 eras de bilhares e bilhares de anos, né? Milhões. Então, 4 eras não é fácil, não. 48. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Quer dizer, a ciência ainda nem bateu o martelo, né? Então, os cálculos que ainda foi... Tá certo que o Marcelo falou, não podemos lembrar de 180 e poucos anos atrás, né? Da época de Kardec. Mas o Marcelo, até hoje, o homem não bateu o martelo, não.
Sim, mas hoje a gente já sabe que existiam 4 espécies antes do Sim, surgimento do nosso surgimento. sim. Hoje a ciência conhece 4 espécies. Não é só Homo sapiens, é Homo sapiens, Neandertal, o homem Denissovan e tem um quarto que estão começando a descobrir agora o que é. Então, Sobre isso eu não li. mas já estão, as peças estão começando a se encaixar. Só que tem um detalhe, quanto mais eles mexem, mais Aparece. anterior é o surgimento da civilização, Certo, né? certo. Mas por enquanto ainda não tem nada definitivo, né? Não, não. Ah, tá. Então vamos para 49, né? Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que o homem não mais se forma espontaneamente como em sua origem? O princípio das coisas permanece nos segredos de Deus. Mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, absorvem em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. Marcela, aqui, o Carlos não quer falar hoje, credo. Essa parte aqui tem a minha professora aqui do meu lado. Então, mas Elaine, você tem que pôr o Carlos para falar, Elaine, também. Fala, Elaine. Ó, ele fala, não, é que ele fala que ele fugiu dessa parte da escola. Ah, tá. Aí ele fugiu como eu estudei. Ah, lógico, né? Não. Temos 2 experts aqui, né, Marcela assim? e Eliane. Apesar de estar afastada há bem mais de 20 anos, eu sou formada em ciências. Ai, que benção. Então, vamos lá. Vamos botar a ciência aqui. Pronto, falei demais já agora, hein? Mas como Eu diz sou o Marcelo, apaixonado por isso. como diz o Marcelo, a gente esquece, né, Marcelo? Depois de 20 anos sem dar uma aula, mas com certeza, a hora que a Marli falou da Gênese, dos 6 dias, eu lembrei da aula que eu estava dando e tinha pessoas que seguiam a Gênese da Bíblia, e assim, e ainda no primeiro dia ele listou tudo que Deus fez no primeiro dia, o segundo dia, e no 7º descansou. E eu precisei ficar olhando e falar, calma, meu filho, não é bem assim. Por isso que eu fiz questão de frisar, Elaine, porque a gente teve 4 eras depois da forma, até que o homem saiba, né? Sim. Eu até citei aqui as eras. Então, não dava para ser assim, se bem que o tempo de Deus a gente não conhece, né? Vamos lá? Vamos lá, Elaine, professora. Não, agora Ô, chega. Agora eu deixo os outros falar. Não, Pro, fala aí. Eu acho que a Conceição e o Chico têm que falar agora. Eu também acho. Estou todo Não? ouvido. Pode seguir aí. Eu estou relendo a pergunta aqui. Melhor vocês seguirem, vocês terem mais pegada mais científica aí. Ó, gente. Vai. De novo, eu acho que a gente tem que ficar atento, né? A Eliane vai concordar comigo com o que a ciência diz, né? Naquela época, 1850 e bolinha, né? Eles não imaginavam. Então, o Espírito diz assim: as coisas estão no segredo de Deus, tudo bem. Aí fala assim que os homens, uma vez espalhados para a Terra, o que é esse absorveram os elementos? Eles evoluíram, né? Desde já anteriormente e se reproduziam através da reprodução, né? Não era necessário mais voltar ao início, né? O Não germe tinha mais nascente. isso.
a, a gente tem que saber que há uma evolução, né? Daquela sopa pré-biótica surgiu o primeiro ser unicelular, aí depois, como a Eliane já falou, surgiram os primeiros seres multicelulares, depois disso surgiram os seres da água, que eu não sei se a gente pode chamar de peixe, não sei se pode chamar de peixe. Não tinha nome, né? Eram seres que viviam na água. Eu poderia dizer que era micro-organismo, Elaine? Sim, porque eram seres no começo que você não conseguia nem enxergar, uma célula só. Sim. Certo. Desse ser que parece um peixe, foi o anfíbio que foi para a terra, aí depois o réptil, depois Sim. de algum tempo o mamífero, e na época dos mamíferos surgiu o primeiro ser parecido com um homem, né? Que é eu não sei qual foi o primeiro, Homo alguma coisa aí, né? Também não lembro agora dos nomes certos. Não vou lembrar agora. Eu acho que é o Australopithecus afarensis. Se não me Muito engano. obrigado. Eu acho que é isso mesmo. Como que lá é, na Chico? África, né? Australopithecus Foi o afarensis. primeiro achado na África. Isso. Eu li sobre isso. E aí Elaine, foi nessa aula eu não evoluindo. voltei não, viu? Que bom. E aí foi evoluindo. Essa sopa pré-biótica não vai voltar mais, porque a Terra já evoluiu, né? Isso não acontece mais. Ou a gente tem o mecanismo da reprodução de todos os seres, né? Certo? Eu acho que eu poderia dizer, Marcelo, que tudo isso aconteceu assim no início para que a gente viesse. Agora é a reprodução, né? E a evolução. Sim. Hoje não tem mais. Né? Continue, vamos ver o que a ciência nos traz futuramente, né? Sim. Ô, gente, vocês desculpa, mas eu nunca fui muito boa de ciência, viu, professora? Eu já sempre amei a ciência. Sempre. Sim. Não, eu nunca fui muito boa, não, mas eu Bom, tenho reforços aqui, graças a Deus. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente foi bem além do tempo, né? Mas tudo bem. É para o nosso conhecimento, né? Quem que vai fazer as vibrações depois? Encerramento? Eu faço, depois o Chico faz o Pai Nosso. Então, eu acho que o Carlos pode fazer, né, meu amigo? Posso. Pessoal, tudo bem? Podemos ir para o encerramento? Então, vamos acalmando os nossos corações, serenando as nossas mentes, buscando a sintonia com a equipe espiritual aqui presente, que nos auxiliou, nos amparou em mais esse estudo. Que nós possamos juntos vibrarmos, orarmos e transmitirmos energias positivas a todos esses irmãos que têm um nome na nossa lista. Alice Helena Pérez, Elvira Saran, Genésia Saran, Gabriela Morgante, Luiz Gustavo Santos Silva, Lesiana Santos Silva, Jéssica Santos Silva, Sérgio Henrique Aniquini, Maria Tereza de Carvalho, Júlia Adassa da Silva Santos, Guilherme Gabriel Romagnelli, Douglas Abinagim, Ana Regina Zucchetto de Menezes, Manuela Gaeta Blasi, Gesualda Cândida Dilena, William Abnagim, Maria Camila Cruz, Margarida Conceição, Maria Paula dos Santos e Silva, Leonardo Imafuco e Amélia Cabrelon. A todos nós, cada um de nós e nossos familiares, que a equipe espiritual possa também frutificar cada água que foi colocada. Visitar cada asilo, orfanato, creche, cada irmão que for encontrado sem um lar, sem alimento, ele possa ser incluído e socorrido para conseguir abrigo, conseguir o alimento.
que cada um de nós possa, juntos, colocar essa energia positiva para mais uma semana que iniciaremos de trabalho, de amparo, de carinho. E que estejamos juntos na próxima semana para mais um estudo. Assim seja. Assim seja. Eu acho que é a Conceição que tem que fazer o Pai Nosso hoje, pessoal. Olha a Conceição, tá certo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Amém. Ok, pessoal, então é isso. Uma boa semana para todo mundo. Domingo a gente está de volta. Ok? Boa semana, pessoal. Boa semana. Tchau, também. gente. Boa semana, pessoal. Até amanhã, Forte Carlos. Até amanhã. Marcelo, Oi. você deu aula para o Giovanni também? Ou só para o Dei. Miguel? Os dois? Para os dois. Então eu vou compartilhar com ele. Não sei se você falou alguma coisa, não? Dei, sim. Agora, dia 20, ele vai defender o TCC dele. Olha que beleza. Então, é o último passo. Então, papai e mamãe aqui tá super feliz com isso. Dê meu abraço a ele, viu? Diga que o Marcelo mandou um grande abraço para ele. Pode deixar. Levaremos, vamos estar lá. Um Ok. abraço nosso, Marcelo, não só seu. Sim. Exatamente. Parabéns. Leva o nosso abraço, a nossa energia, tudo já deu certo. Pode deixar. Obrigado. Boa semana, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau.